Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre luz e sombra. Esse foi um pedido de uma pessoa muito especial e eu acho que pode ser dúvida de muito mais gente, então eu resolvi trazer mesmo no canal porque eu acho que vai ser interessante. É um dos assuntos base de qualquer desenho e ilustração, então é importante mesmo a gente falar sobre ele. É importante dizer que esse vídeo vai ser simplificado de todo o conteúdo que existe sobre esse tema, luz e sombra, porque realmente existem muitas coisas, muitas técnicas pra gente trabalhar que não vai caber num vídeo só. Inclusive, os meus vídeos têm ficado muito grandes e eu percebi que vocês não têm gostado muito assim, pelas estatísticas aqui do canal, então eu vou começar a tentar fazer vídeos menores pra ajudar vocês aí também, porque não adianta nada eu fazer um vídeo gigantesco e vocês não conseguirem acompanhar, não conseguir ver o vídeo, porque realmente demanda tempo, então eu quero minimizar aí um pouquinho o tempo dos vídeos. E já começando nesse vídeo, então, a gente vai ter que dividir esse tema em mais de um vídeo. Eu estou pensando se eu vou dividir em 2 ou em 3, mas com certeza 2 vão ter. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder o segundo vídeo que vai sair provavelmente ainda nessa semana, no sábado dessa semana, na sequência, né? Se você tá vendo esse vídeo do futuro, provavelmente ele já está no ar. Então, bom, é isso. Não percam. E no segundo vídeo eu conto se vai ter um terceiro ou se vai ser só o segundo mesmo. Bom, pro vídeo de hoje a gente vai utilizar então esses 3 lápis. Não precisa ser os 3 lápis, pode ser só um ou 2. É que você ter um lápis 2B e um lápis 6B ajuda muito na hora de você fazer o degradê de uma cor mais clara para uma cor mais escura. E sim, nesse vídeo a gente vai fazer os exercícios com grafite, porque é muito importante, acho que é o básico de quando você começa a desenhar, é você entender realmente luz e sombra, proporção. Esse tipo de exercício, eles são muito importantes quando você começa a desenhar. Então, sim, nesse vídeo a gente vai falar sobre luz e sombra com grafite. E vai ser muito importante você treinar ele em casa também, pra gente depois partir pro próximo vídeo, que vai ser sobre a luz e sombra com a aquarela, com a tinta. Enfim, a gente pode até trazer mais materiais mais pra frente, além da aquarela, pra falar sobre esse mesmo assunto. Como vocês podem ver aí na tela, eu já comecei a fazer um retângulo. E esse exercício, ele é pra gente treinar ali, então, como controlar o degradê entre o tom mais claro e o tom mais escuro do grafite. Geralmente a gente começa pelo mais escuro mesmo e a gente vai intensificando aos poucos. É importante ser aos poucos porque senão a gente pode deixar o claro muito mais escuro do que ele deveria ser. Então eu começo com o lápis 2B, eu separei em 5 partes, se vocês prestarem atenção, a gente vai ter 5 tons principais. Você vai começar passando então o lápis 2B em todo esse retângulo e a gente vai começar intensificando do começo e trazendo o grafite mais leve. Você vai riscando no papel de forma mais leve, conforme você vai chegando na cor mais clara, que seria praticamente a cor do papel ali mesmo. E vocês podem ver que eu usei até o meu dedo para ajudar a esfumar e deixar um degradê mais bonito, mais uniforme mesmo. Esse é o treino de degradê mais simples e básico de qualquer aula de desenho que você possa ter. Depois eu vim com o lápis 6B para intensificar a parte mais escura, então ter o lápis 6B vai ajudar a você não precisar ficar fazendo tanta força com o lápis em cima da folha para você conseguir o tom mais escuro do grafite. No final eu só dei uma apagadinha ali para dar um acabamento no nosso retângulo. E é esse o exercício, ele é super fácil. Na sequência a gente vai começar a aplicar então esse degradê em cima de objetos já 3D, já pensando no 3D do objeto. Então a gente vai começar pelo cubo, que é o objeto mais óbvio, vamos dizer assim, nos estudos de desenho. Então essa setinha que eu desenhei, ela exemplifica de onde está vindo a luz. Quando a gente está desenhando a luz e a sombra de um objeto 3D, a luz ela sempre tem que estar vindo de um ponto específico. Então você tem, ou seguindo uma referência de imagem, de desenho, ou um objeto que você está vendo na sua frente, você sempre vai
observar de onde está vindo aquela luz e onde a luz bate, ela vai no objeto, atrás vai ficar a sombra. Então a gente vai colocando, aplicando a sombra em cima desses objetos. Aí você viu que a setinha, ela tá como se estivesse na parte, batendo na frente do cubo. Então essa face do cubo, ela vai ficar mais clara, essa face da frente. Enquanto a face de cima e a lateral, elas vão ter sombras diferentes, porque a de cima ela ainda recebe luz da luz de frente, mas não tão intensa quanto a face da frente. E a lateral do cubo, ela fica bem escondida em relação à luz, porque o cubo tá escondendo ela mesmo. Então, você vai deixar essa face do cubo mais escura e projetar uma sombra ali. Eu percebi que a sombra que eu tava fazendo não estava certa, porque eu fiz uma coisa que a gente não deve fazer, que é imaginar onde tem as sombras ao invés de olhar uma referência. Quando a gente está estudando, é muito importante a gente olhar a referência, seja uma referência real ou de uma foto, porque ela vai nos dizer onde realmente está a sombra naquela imagem. Um dos principais erros que a gente comete quando a gente está começando a desenhar é realmente imaginar, porque a gente já tem muitas imagens na nossa cabeça e a gente imagina que uma sombra funciona de um jeito ou de outro, ao invés da gente olhar. Então, confie mais nos seus olhos do que na sua mente, tá bom? É muito mais importante você perceber o que você tá vendo do que o que você tá imaginando que você tá vendo. Então, vocês viram que eu fiz uma pirâmide e funcionou basicamente da mesma forma, só que ali a setinha, vocês podem ver que eu posicionei a luz como se ela estivesse batendo na face de trás da pirâmide. Então, a face que a gente está vendo no desenho, ela seria a parte de trás da pirâmide em relação ao que a luz está batendo. Então, essa face de trás é a face que vai ter mais sombra no objeto, as laterais menos, porque ela ainda vai estar recebendo um pouco de iluminação pelas laterais. E a sombra do objeto projetada no chão, ela vai ser para trás também, porque a luz está vindo de frente, então a sombra tem que vir na nossa direção. Eu fiz um cone também aqui para exemplificar, porque diferente do cubo e diferente da pirâmide, o cone ele não tem quinas, então ele é mais arredondado, ele é uma forma mais arredondada. Então eu coloquei aí também onde ficaria a iluminação, onde está vindo a luz, a setinha ali no cone. E a face que está mais próxima da luz, ela vai estar mais clara, e a face que está mais distante, que está contra a luz, ela vai ser automaticamente a sombra. E aí a gente vai utilizar então aquela técnica do degradê que a gente fez ali em cima, só que num espacinho menor. Mas é basicamente a mesma coisa. E a projeção da sombra também vai ficar contra o lado que está vindo a luz. Então ela vai ficar viradinho ali, nesse caso, para a nossa direita. O cilindro também é basicamente a mesma coisa que o cone, não tem muita diferença. Eu fiz mais um exemplo de luz, então tá vindo do outro lado ao invés dos lados que a gente fez. E vai ser basicamente a mesma coisa. Ali eu tô colocando a parte de cima como sombra total, porque é como se a luz estivesse vindo totalmente da lateral. Então a parte de cima que a gente tá vendo, ela não tá recebendo luz. E a projeção da sombra também vai ser pro lado contrário da luz, sempre. E para finalizar, eu acho que a forma mais complicada, vamos dizer assim, de se fazer é a esfera. Então eu fiz 3 esferas e nesse exemplo as 3 esferas elas vão estar elas estão em posições diferentes, mas estão sendo influenciadas pela mesma iluminação. Então por isso as setinhas que eu fiz que estão vindo do mesmo lado. Eu utilizei uma tampinha para fazer a esfera bonitinha, vocês podem utilizar também qualquer objeto redondo aí para fazer o círculo bem certinho. E eu fui começar então a fazer as sombras de cada uma delas. É basicamente o mesmo degradê que a gente fez, porém agora seguindo o formato cilíndrico da bola, né, da nossa esfera. E conforme eu fui passando para a bola lateral, o brilho da bola ela tem que acompanhar a direção da luz, então ele vai ficar mais pro lado, enquanto a primeira bola
tá bem pra cima, o brilho dela tá sendo diretamente de cima. A bola do meio já vem um pouquinho mais na diagonal e a bola que tá mais afastada tem que ser mais na diagonal ainda. Basicamente eu vim com lápis 2B, lápis 4B, sempre fazendo o 6B também, para dar conseguir esse efeito de degradê um pouco mais fácil. Ajuda muito você ter mais de um material assim. Dá pra fazer com um só e vai intensificando conforme você vai fazendo, mas facilita um pouco. Aí vocês podem ver que eu até apaguei um pouquinho na primeira, porque eu acho que ela teria um pouquinho mais de luz em cima, então eu fiz dessa forma. E da mesma forma a sombra de baixo de cada uma das bolas vai acompanhar aí, então, a influência que ela está recebendo da luz. E como elas estão em posições diferentes, cada uma vai ser influenciada de uma forma diferente. Bom, gente, o exercício de hoje então foi esse. No próximo vídeo a gente vai fazer a mesma coisa, só que com aquarela. É muito importante que você treine esses exercícios pra gente poder voltar no próximo vídeo e já conseguir aplicar isso no desenho, porque conforme a gente vai treinando, a gente vai ficando melhor. O principal segredo da luz e sombra é realmente você aprender a observar, é muito observação. Você está usando uma imagem de referência, observe o que aquela imagem está te mostrando, quais são os pontos mais claros, quais são os pontos mais escuros, onde tem a sombra. Se você precisar, você também pode colocar para criar essa luz e sombra no seu desenho, quando você estiver usando uma fotografia, por exemplo. Colocar essa fotografia em preto e branco ajuda muito a você entender melhor os espaços de luz e sombra naquele desenho. Um beijo, até o próximo vídeo.